Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 23 de janeiro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será a terra como um lugar de descanso. Para entendermos o descanso que é mencionado na carta aos Hebreus, tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 4, nós precisamos voltar na história de Israel. Até porque precisamos nos lembrar que a carta ela foi endereçada a judeus que haviam aceitado a Cristo Jesus, indivíduos que haviam tomado a decisão por Cristo, mas que agora estavam enfrentando dificuldades, estavam, portanto, desistindo de Cristo Jesus e voltando para as velhas práticas do próprio judaísmo. Então, agora, o autor dessa carta, ou da homilia, se aquilo que são as teorias relacionadas ao conteúdo que aparece ali em Hebreus estiver correto, o objetivo desse sermão era conseguir chegar até o coração dessas pessoas e mostrar para eles que isso não fazia sentido. Então, para você poder entender o que ele estava querendo dizer, você tem que tentar perceber qual era a percepção que os primeiros ouvintes ou leitores, seja do sermão ou da carta, o que é que eles entenderam quando tiveram contato com o conteúdo que ali estava. E é claro que isso você tem que voltar para a história de Israel, principalmente lá para Gênesis capítulo 15. Abrão havia sido chamado por Deus para sair da cidade de Ur dos Caldeus, isso vai aparecer já lá no finalzinho do capítulo 11, lá no capítulo 7, especificamente do livro de Atos, a gente descobre uma informação muito importante no sermão de Estevão. Deus havia chamado Abrão para poder sair de Ur dos Caldeus, e ele vai sair e junto vai levar a sua família. Apesar de Deus ter dito que ele deveria deixar a família para trás, porque a família ainda dividia a adoração ao Deus verdadeiro com os ídolos da Babilônia. Mas ele sai junto com a família e vai para Harã. Quando eles chegam a Harã, o pai de Abrão acaba morrendo, então vem o segundo chamado que vai aparecer no capítulo 12, então ele sai de lá, de Harã, em direção à terra de Canaã. E ali ele chegou e começa todo o processo dele. Entretanto, já fazia ali algo próximo de 20 anos, desde que ele havia entrado na terra de Canaã, quando agora no capítulo 15, o Senhor Deus aparece para ele e diz: Abraão, a tua herança vai ser tremenda, e o propósito que eu tenho para você é realmente fantástico. Não te esqueça disso, hein? Porque eu não me esqueci. E Abraão vai dizer: Senhor, que recompensa. Se já foi difícil acreditar lá atrás que o Senhor ia cumprir as promessas comigo, e agora? Eu já me convenci de que o herdeiro da minha casa vai ser o Eliezer, que é o mordomo nascido em casa, é como um filho para mim. E terra mesmo que é bom, só aquela que está lá embaixo das minhas unhas. Eu não tenho nada. Que terra que eu tenho? Então Deus vai fazer uma aliança com Abraão e vai dizer para ele: Abraão, eu vou te prometer uma coisa. A terra vai ser sua, mas daqui a 400 anos. Porque a medida da iniquidade do povo que vive aqui na terra de Canaã ainda não se encheu. Eu ainda quero oferecer graça e misericórdia para eles que eles me conheçam e tomem uma decisão de viver de forma diferente daquela que eles têm vivido até o presente momento. Então, na minha perspectiva, Abraão, você vai peregrinar pelo meio deles, enquanto você viver, você vai viver até uma idade bem avançada, teus filhos vão peregrinar por ela, teu filho e teu neto, especificamente o Isaac e o Jacó, mas os seus descendentes, quando se tornarem muitos, acabarão descendo para o Egito e lá eles ficarão durante 400 anos, a partir desse momento. E depois eles serão libertos, se tornarão escravos lá, mas serão libertos com mão poderosa e eu os levarei para a terra para que eles tenham descanso. A mesma palavra que vai aparecer lá em Hebreus, nos capítulos 3 e 4, vai aparecer ali também a sua forma hebraica, é claro, porque lá o Novo Testamento foi escrito em grego. Como é que a gente sabe que é a mesma forma? Porque essa palavra vai aparecer depois na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. A palavra descanso é a palavra sábado, a palavra Shabbat, ok? Então, agora, veja bem isso. Quando, depois de 400 anos, desde que a promessa tinha sido feita a Abraão, Deus finalmente levanta Moisés como libertador,
O povo já tinha passado cerca de 230 anos como escravos no Egito, e agora esperavam, eles realmente estavam ansiosos pelo descanso. E eles são tirados do Egito com mão poderosa, e agora quando eles chegam junto da Península do Sinai, vem o capítulo 20 de Êxodo. No capítulo 19, Deus aparece para Moisés e diz: reúna todo o povo, santifique-os hoje, e amanhã, no terceiro dia, eu vou aparecer sobre o monte, vou conversar com eles, cara a cara, face a face. Eles vão ouvir minha voz, não vão ver meu rosto, mas vão ouvir minha voz. Deus desceu sobre o monte e começou dizendo: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Lembra-se disso. Então ele vai dar cada um dos mandamentos. E no mandamento relacionado ao sábado, que é o quarto mandamento, ele vai dizer: porque em 6 dias o Senhor Deus fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, e no 7º dia descansou, portanto abençoou Deus o dia de sábado e o santificou. A razão apresentada para que eles pudessem descansar uma vez a cada 7 é porque Deus criou a gente para viver assim. Essa é a razão. Mas agora, aquela mesma geração que ouve essas palavras da parte de Deus, essa geração é infiel ao Senhor no deserto, e eles acabam perecendo no deserto. Os seus filhos é que vão receber o cumprimento da promessa. Agora, Moisés já está bem velhinho, com algo em torno de 120 anos. Deus já havia dito a Moisés que ele, dentro de pouco tempo, iria morrer. E agora ele vai fazer alguns discursos para o povo, são os últimos discursos que ele vai fazer, e no capítulo 5 de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio são esses discursos que Moisés fez para se despedir do povo, ele vai fazer uma recapitulação dos mandamentos. E ele vai agora apresentar uma outra razão para os filhos daqueles que haviam sido escravos. Deus, através de Moisés, vai apresentar uma outra razão pela qual eles deveriam guardar o sábado. Então, é a repetição dos mesmos mandamentos, mas quando ele vai dizer por que eles deverão se lembrar do sábado e descansar nesse dia, então ele vai dizer: porque os pais de vocês foram escravos no Egito. Vocês devem se lembrar disso. Lá eles não podiam descansar. E Deus trouxe vocês aqui para essa terra para que vocês pudessem ter descanso. Agora vocês podem escolher. Só não vão descansar se não quiserem. Então vocês vão descansar por quê? Porque vocês eram escravos e não podiam descansar. Mas eu libertei vocês e agora vocês podem. Então escolham descansar no Senhor. Então, esses 3 textos, eles vão servir como pano de fundo para a gente poder entender o que o autor da carta está querendo ensinar para a gente sobre a ideia de descanso. O descanso, portanto, é algo que Deus provê para nós. Descanso, nessa perspectiva, vai muito além do que simplesmente você escolher parar as atividades, cessar as atividades uma vez por semana. Isso também está incluído dentro do processo, dentro da bênção. O descanso sabático. Claro que a gente vai ver isso durante essa semana. Mas esse descanso é um descanso de alguém que é livre, de alguém que recebeu a libertação da parte do Senhor. Ele vai dizer: eu, enquanto era escravo do pecado, não podia escolher descansar em Deus, mas agora eu posso, porque fui liberto por Deus. Então agora, como um homem livre, como uma mulher livre, eu escolho descansar no Senhor. Eu quero parafrasear essa ideia para dizer a você que hoje em dia tem muita gente que tem se escabelado por conta desses problemas e dificuldades que a gente tem enfrentado como nação, como igreja, e dizem: agora vai tudo acabar, agora está tudo... Deixa eu falar uma coisa para vocês. A história da humanidade como existe, ela vai ter um fim? Vai. A Bíblia menciona isso. Quando vai ter um fim? Quando o Senhor Deus disser: acabou. Até lá, amigão, deixa Deus se preocupar com isso. A gente tem que estar se preocupando no quê? Em descansar no Senhor. Como é que eu posso descansar no Senhor? Entendendo que Deus é Deus e que a condução da nossa história está na mão dele, não na nossa. Então não adianta perder o sono por causa disso. Confia no Senhor. Por isso, lá no Salmo davídico, o Davi vai dizer assim para a gente: olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Essa mesma ideia vai ser transmitida de outra forma por Cristo Jesus, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, quando ele vai dizer: busque em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Põe Deus onde ele deve estar na tua vida e descansa nele. Isso só significa que você um dia foi escravo e agora não é mais, você é livre. E quando o diabo começar a buzinar na tua orelha dizendo: perca o sono, se preocupe, você tem que fazer alguma coisa, olha para ele e diz: isso era a minha vida enquanto eu era escravo, eu agora sou livre, estou descansando no Senhor. Porque
porque eu sei que Ele cuida de mim. Eu quero orar para que essa seja a minha realidade e a tua também. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em tua palavra descobrimos que, apesar de termos sido escravos do pecado, hoje somos livres em Jesus. E como pessoas livres, decidimos descansar no Senhor, entendendo que o Senhor é Deus e somos suas criaturas, seus filhos. Ajuda-nos a viver essa realidade, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?